Eu acho que isso depende do Rogério Ceni. Por quê? Porque elenco, não vou dizer que o elenco do Bahia é robusto, mas é um elenco para você brigar por meio de tabela, no mínimo. Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. E aí a gente sai desse recorte das 5 primeiras rodadas e vamos dar uma aqui de Nostradamus, né? Assim, pra imaginar. Pega a bolinha ali. Vamos adivinhar os números da Mega para você que está no Extracampo, os números da Mega. Fique atento. Até onde esse Bahia pode ir, Marcos Valença? Dá de fato para o torcedor esperar uma Série A segura, uma Série A brigando ali pelo top 10, ou vai ser a mesma coisa do ano passado? Eu acho que isso depende do Rogério Ceni. Por quê? Porque elenco, não vou dizer que o elenco do Bahia é robusto, mas é um elenco para você brigar por meio de tabela, no mínimo. Só que isso vai depender do entendimento do Rogério Ceni e da maneira que ele colocar o time para jogar. Você já imagina, o Bahia pegou o Sport aqui, mesmo tendo massacrado o Sport, ganhou de 2-1, mas o Sport teve uma bola na trave, teve lances em profundidade. Você imagina o Ceará, aquela velha história que a gente trouxe aqui, o Bahia virou o jogo contra o Ceará, é verdade, mas no minuto final quase que tomou gol se o Marcos Felipe não faz uma defesaça, e o Bahia não matou o jogo. Contra o Caxias, a mesma coisa. Sim. Não matou o jogo e tomou um gol no final. Contra o Vitória, botou 2-0 e não soube segurar o resultado. Então eu acho que isso passa também pela estrutura do time. Eu acho que o Rogério precisa entender que o futebol, jogador bonito é massa, é bacana, mas também tem que saber o que é necessário para poder jogar bonito. Não adianta só você querer jogar bonito e abrir mão dos 3 pontos e ficar tentando a sorte o tempo todo no Brasileiro, que aí o bicho pega, viu? Já eu penso que vai passar não só pelo Rogério, mas também pelo trabalho do Cadu. Sim. Isso porque não adianta que a gente falar que esse elenco atual vai ser o suficiente para disputar uma Série A, porque não vai. Sim. Tem que aproveitar a janela de contratações agora para reforçar os setores que estão carentes e entregar ao Rogério Ceni o suficiente para que ele não chegue na coletiva e reclame, né? Tem que ser feitas essas contratações. Acho que a diretoria está tentando fazer o diferente em relação ao ano passado. Era uma capacidade diferente para reforçar. Já era um negócio entendido entre todos do clube que esse primeiro ano realmente seria de maior sofrimento para ir avançando ao longo dos próximos anos. É claro que quando se fala no investimento do tamanho do Grupo City, se coloca na cabeça que já no ano passado o Bahia bateu a Libertadores, o Bahia ia brigar pelo título. Não é assim. Eu já vinha falando desse Extracampo já há muito tempo aqui, que é uma coisa a longo prazo. O Bahia vai ter que começar a se acostumar com a condição de que vai brigar um pouco mais à frente. E para isso vai ter que ter aquele start, aquele primeiro momento em que o Bahia vai aparecer no top 10, que vai começar a incomodar os adversários, a ser imponente dentro de casa, a dar trabalho fora, e isso não é da noite para o dia. E sair do que é papel para o campo. E sair do que é papel para o campo. E aí, isso não vai ser de uma hora para outra. Eu já tinha dito aos torcedores aqui no Extracampo, claro que não sou dono da razão nem nada, mas é uma coisa que quem vive futebol entende. Você só vai tá ali na briga a partir do momento que você começar a se acostumar com aquilo. Então, eu não consigo projetar o Bahia num top 6. Eu imagino ali o Bahia brigando para fazer o que nunca fez nos pontos corridos, né? Que é estar ali na parte a primeira página. Top dela, primeira página, né? Quando você vê ali o fim da rodada, você vê o Bahia ali aparecendo e não na segunda página. Isso que deixa o torcedor muito preocupado e cansado. Eu compreendo demais o sentimento do torcedor do Bahia, porque é um clube gigante, bicampeão brasileiro, com uma torcida gigantesca, fiel, que lota estádio, mas que todo santo ano, quando se trata de pontos corridos, está brigando contra o rebaixamento. Como é que a gente aqui, imprensa, e como é que o próprio clube pode invalidar esse sentimento? Não pode. Tem que respeitar esse sentimento, porque o Bahia não pode estar nesse posicionamento. E aí vai ser preciso trabalho, vai ser preciso atenção com esse torcedor para que as coisas sejam melhores. O que é que eu acho? Eu acho que nessa temporada
o Bahia vai conseguir alcançar esse top 10. A duras penas, mas vai. É um processo que vai ser chato, vai demorar, mas o Bahia vai começar a aparecer e eu imagino que o trabalho nesse ano, se encaixar direito com as contratações e com o que o Rogério pensa, é possível. Eu consigo ver o Bahia nessa condição, não sei o que você pensa, Hugo. Não, eu acho que esse ano, até respondendo o torcedor que mandou aquele comentário, dizendo, como é que vocês acham que o Bahia... Esse time Abraão que puxou a pauta. Abraão, eu entendo, eu respeito muito essa fala dele, porque por dois motivos. Primeiro, porque esses últimos jogos do Bahia foram muito ruins de assistir. Foi um time com pouca briga, pouca garra. E o histórico também, né? O histórico diz muito. O Bahia é um time que ainda não soube jogar Brasileirão de pontos corridos. Não soube. O Bahia, o máximo que conseguiu foi 11º, ou 12º, perdão, em 2018. Quando o Bahia parecia que ia ali em 2019, aquele time de Roger que... Sim. Em dado momento, aquele fatídico jogo contra o Ceará, que se ganhasse ia para o G4, o Bahia perde, toma uma virada em poucos minutos. Em Pituaçu. Foi em Pituaçu, exatamente. E aí, logo depois, volta assim, aquela velha realidade. Não. Na verdade, aquele ano são 2 momentos que são emblemáticos, né? O jogo contra o Fortaleza no término do primeiro turno, que o Bahia poderia ter a maior pontuação de nordestinos. Sim, e o Bahia acaba empatando em 1-1, e esse jogo contra o Ceará. Pois é, dupla cearense atrapalhando o Bahia, e ainda mais que a gente viu recentemente times que historicamente foram menores que o Bahia conseguirem alcançar esses lugares. Pô, Fortaleza com esse trabalho excelente de Marcelo Paes, o Atlético Paranaense que de pouquinho em pouquinho tá chegando. Vivência. Vivência, exatamente, aquilo que você falou, um time que já bateu vice-campeão brasileiro nos pontos corridos, já foi para Libertadores não sei quantas vezes, ou então fase de grupos direto. É um time que em Copas do Brasil sempre briga, Copa Sul-Americana é bicampeão. Então, assim, é um time que foi aquela subindo escada, degrau por degrau. Eu acho que nesse sentido, eu acho até melhor do que o Bahia fazer uma campanha assim, bater top 3 no ano seguinte e voltar a brigar por rebaixamento. Eu acho que é muito melhor o Bahia 10º, aí no ano seguinte 8º, aí volta para 9º, assim, sabe? Vai... O longo prazo. O longo prazo. E até porque, até em termos de elenco, né? Você começar, tipo assim, terminou em 10º esse ano, vai começar a temporada 2025. Você já tem uma base, Lucas, Caio Alexandre. É muito diferente do que aconteceu o ano passado para esse ano. Em que você tinha Iago Felipe. Não estou desmerecendo os jogadores, não, mas para algo que o Bahia pensa e pelo que o Grupo City colocou, são jogadores que estão abaixo ainda do que o Bahia tem comumente. Você quer ver um exemplo, guardadas as devidas proporções? O Arsenal, na última temporada europeia na Premier League, fez uma competição extraordinária, né? Jogadores jovens de muita qualidade, Odegaard, Saka, Trossard, enfim, fizeram um grande campeonato, mas no fim, quem levou a melhor foi o Manchester City, pela vivência. Sim. O Manchester City, pela vivência, pelo time bom que tem, pelo técnico bom que tem, tá sempre acostumado a chegar naquela posição, e o Arsenal não tinha essa experiência. Um próprio exemplo agora, o Arsenal na Champions League, jogando contra um Bayern em frangalhos, mas o Bayern, com a vivência, com a experiência que camisa, tem, né? A camisa que tem, consegue ali buscar um empate, ter um bom resultado para avançar para as semifinais. Guardadas as proporções, a experiência e a vivência nas competições, elas fazem a diferença. E é isso que o Bahia precisa conquistar aos poucos, esse respeito, essa presença, coisa que o Bahia tem condição de fazer, pelo seu tamanho, pela sua história e pela sua torcida.